Bom dia! Hoje nós teremos no nosso programa o pastor Fábio Bordignon, que dará o seu testemunho aqui, você não pode perder. É mesmo, mas o programa ainda traz dica e uma mensagem que mudará a sua vida. Não saia daí, nós já estamos no ar. Encontrar Jesus é algo marcante. Isso porque Jesus ele muda totalmente a nossa vida, né? Quem conhece Jesus, quem conhece a Deus, sabe que Ele não deixa a nossa vida como estava, como era. Na verdade, Ele traz uma mudança radical e uma mudança para melhor, 100%. Isso você não tenha dúvida. E quem já ouviu um pastor pregando, até muitas vezes a gente aqui no programa também traz uma mensagem para você. Você deve pensar, sempre foi assim, é muito fácil de falar, eles conhecem a palavra, mas na verdade não. Muitos têm um passado, né, que muito diferente de antes de quando não conheciam a palavra de Deus, né? E para falar um pouquinho de uma pessoa que é cheia do Espírito, cheia de Deus, conhece muito a palavra, que nós trouxemos aqui o pastor Fábio Bordignon, né, pastor? Isso aí. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu estou muito curiosa porque eu quero ouvir essa história. Eu sei que a Elke já conhece. Verdade. Né, mas eu estou muito curiosa para saber como que foi assim, o teu encontro com Jesus, em que época da tua vida que aconteceu essa mudança. Mas primeiro eu quero saber como é que você era antes e tudo que aconteceu. Então, quero primeiramente agradecer, né, por estar aqui. Na verdade, é a segunda vez que estou aqui dando testemunho novamente, né? Mas esse primeiro já tem uns 3 anos, acredito eu. E é uma alegria poder estar aqui com vocês novamente. E né, o meu testemunho, eu acho que também não é muito diferente de muita gente. Esse processo, como você estava dizendo, de transformação, só que para quem passa sempre é muito significativo. Por mais que quando nos encontramos, nós conversamos sobre os testemunhos, encontramos muitas, é muito parecido, muita semelhança, né? Mas na verdade aquilo que você experimenta sempre é muito significativo na sua vida. E eu tive um encontro com Jesus no momento onde eu creio que era decisivo na minha vida. Eu sempre vivi uma vida muito louca, muito alheia a Deus, por mais que em alguns momentos tinha temor a Deus, até seguia uma religião meio à distância, não muito próximo, né? Mas eu não digo que eu fui ao encontro de Jesus, mas Ele veio ao meu encontro. Mas como era a sua vida, assim? Então, eu fui usuário de drogas, né? Desde muito novo, seguidamente eu falo assim que eu fui muito prematuro em algumas coisas. Desde os 11, 12 anos de idade já aprendi a dirigir. Aos 13 anos, por aí, já saía sozinho de carro. Tive um encontro com a bebida, né? Mesmo dentro de casa, mesmo muito cedo também. Logo depois com as drogas. Nesse meio tempo, meu pai faleceu. Aí então que a coisa realmente desandou. Onde me afundei realmente na bebida, nas drogas. E escapei da morte por algumas vezes, acidente de carro, quase overdoses, né? Não vou dizer overdose porque foi quase overdose, mas realmente tive na beira realmente da morte. Então eu tive uma vida muito alheia a Deus. Quantos anos, pastor, assim, que você tinha esse 15, 16 anos já estava assim já bebia muito, já usava drogas, né? Onde eu tive meu encontro com Jesus, a minha transformação foi aos 23. Então, dessa idade até os 23 anos, fiz muita coisa errada. Uhum. Tem uma experiência tua até com... que acho que vale a pena comentar, né, pastor? Que hoje a gente olha pra ti, vê a tua vida totalmente transformada, olha pra ele, nem acredita que viveu tantas experiências assim, né? Verdade. Do outro lado, né? Do lado do avesso, né? Mas tivesse até uma experiência com a prisão, é verdade? É verdade. Como é que foi isso? Vocês ficam cavando as coisas, né? Então, eu tive, nesse processo, né, nesse período, assim, pelo envolvimento com as drogas, tudo, né?
a cidade onde eu morava no oeste do Paraná, numa cidade chamada Matelândia, uma cidade pequena. E por ser uma cidade pequena, e na época assim existia muitas drogas. Hoje não é diferente, eu acho que hoje até mais do que era, só que antigamente as drogas eram diferentes, né? Era mais a maconha, até mesmo a cocaína. Lá o acesso ao Paraguai era muito próximo, lança-perfume, mas muitos jovens, muitos adolescentes na época, muita gente nova estava usando drogas e tal, envolvida. Então a própria sociedade se mobilizou a querer dar um basta e pegaram algumas pessoas ali para tentar dar um susto na turma. E eu fui incluso na coisa, né? E eu acabei indo, eu com mais algumas pessoas, ficamos presos realmente 25 dias na prisão. Quantos anos? 25 dias? 25 dias. Eu tinha 21 anos nesse período aí. E a sua mãe, como é que reagia, assim? Ah, minha mãe... Ficava assim, entristecia, né? Só pela graça mesmo, né? Minha mãe realmente, ela passou por maus bocados comigo, né? Logo depois que meu pai faleceu, 1 ano e pouco, 2 anos depois, eu sofri um acidente onde, ao chegar no hospital, já fui dado como morto. Sério? Passei por várias cirurgias, né? Realmente morri, voltei várias vezes. Tinha que idade? Porque eu tinha 17 anos nessa época. Parada cardíaca, parada respiratória, várias coisas que foram acontecendo ali no hospital e realmente, para minha mãe isso foi um choque muito grande. 1 ano anterior, 1 ano e pouco antes, 2 anos, meu pai havia falecido e eu, depois, né, esse acidente, mas coube a Deus me livrar, né, e Deus realmente me livrou da morte ali. Só que a gente não aprende com uma coisa, né, às vezes a gente tem que estar no fundo do poço, mas tem que cavar mais um pouquinho, né, não basta só o fundo do poço, tem que ir mais além um pouco, né. Foi depois disso que eu realmente me envolvi mais profundamente com as drogas e tal, né. Havia experimentado anteriormente, mas foi depois disso, onde eu tive essa experiência mais profunda com as drogas. Então, depois desse processo aí, dessa circunstância ainda de ter sido preso, de ter ido parar na prisão, né, por causa do envolvimento com as drogas, que daí eu comecei a dar uma freada em algumas coisas. Comecei Repensar a segurar, algumas coisas. comecei a dar repensar, mas ainda não foi o momento de eu ter o encontro com Jesus realmente. Demorou ainda 3 anos, 2 anos e pouco aí para mim ter essa experiência com ele. Mas a partir da prisão, desse período ali, eu comecei a frear um pouco, dei uma segurada em algumas coisas. Começou a ver que esse caminho não era bom, né? Não era bom, porque A na verdade conclusão era essa. era uma vida muito louca, né? Era algo assim, eu já havia sofrido acidente várias vezes de carro, dirigindo com amigos, e eu já tinha percebido que Deus já tinha me livrado da morte muitas vezes. Tu tinha essa percepção mesmo antes, porque viver essas experiências todas, ainda não tinha conhecido esse Jesus, né? Essa pessoa que transforma as nossas vidas. Tu tinha essa percepção de que Deus estava te cuidando de alguma maneira? Não tão clara. A gente, até alguns amigos, a gente brincava assim que nós, depois que passava a coisa, né? A gente brincava, falava assim, enganamos a morte mais uma vez. Eram as brincadeiras lá entre amigos. Mas eu não tinha uma percepção clara que era Deus cuidando. Eu creio que depois, nesse período que eu, como falamos aqui, a questão da prisão, que daí eu dei uma segurada. Eu realmente daí dei uma segurada. Porque era uma loucura, não tinha dia, era de segunda a segunda. Era assim, a coisa era realmente festa, a vida era uma festa. Era uma eterna festa, né? Era aquilo que se pensava, se imaginava, né? Vivendo uma vida louca. Realmente era assim. Não tinha muita consciência, né? Realmente minha mãe sofria muito nesse período ali. Eu fiz a minha mãe sofrer muito. Depois que... Minha mãe já é falecida, mas depois que eu me converti, tive, né, realmente... Aí a gente pôde pedir perdão para ela, tive realmente momentos que bom que teve assim, a oportunidade, de restaurar algumas coisas, né? Agora, olhando para a tua vida hoje, né, eu tenho aí a oportunidade, né, de estar convivendo com vocês, crescendo tanto com vocês, né, contigo, com a tua esposa, que é a Celi, minha amiga, pastora também. A gente
é difícil de acreditar que essa vida, né, existia, né, esse outro lado realmente extremo, né? Mas a gente agora vai para o segundo bloco e antes disso eu queria deixar uma pergunta no ar. Como que foi esse encontro com Jesus? A gente volta em seguida. No bloco, a gente continua conversando com o pastor Fábio Bordignon, um jovem pastor, né, que tem aí que teve essa vida transformada, né? Não foi 360 graus, né, pastor, como se costuma falar, né, que volta no mesmo lugar, volta no mesmo ponto, 180 graus, né? Graus, verdade. Então, tu estavas compartilhando aqui, contando como era a tua vida louca no passado, né? E agora uma nova vida louca, de uma maneira diferente, né? A partir de um encontro genuíno aí com Jesus, com essa pessoa, né, Jesus. Tu lembra quando foi esse encontro? Seguramente. A Bíblia fala assim que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? É interessante que eu acho que nessa loucura que a gente vivia, eu descobri que ser cristão é mais louco ainda. Mas agora é uma loucura boa, uma loucura sadia, né? Porque estar com Deus e crer em Deus é algo realmente sem explicação. Tanto que a gente muitas vezes tenta explicar para as pessoas as experiências pessoais. E é difícil você traduzir aquilo que você experimentou. Por isso que é individual, é pessoal. Cada um é convidado a ter essa experiência com Deus. E a experiência que eu tive foi algo realmente que eu jamais esqueci. Como eu falei no início, que Jesus veio ao meu encontro. Eu tive uma experiência com Deus, o meu primeiro contato com Ele, real, foi através de um sonho. Quando eu tive um sonho, e eu lembro a hora que eu acordei, era 3h45 da manhã, numa madrugada de terça-feira. E ao acordar desse sonho, eu fiquei assim um pouco assustado, porque o sonho era algo assim... É como se... Quase real, assim. Quase real. É uma coisa muito forte. Eu estou me identificando com o seu testemunho. Muito forte esse sonho. Eu acordei e no momento assim eu estava no sonho. Eu acordei do sonho fazendo a oração do Pai Nosso. E naquele momento que eu acordei, me veio assim um certo temor, algo assim. E eu tive um impulso, né, de continuar fazendo a oração do Pai Nosso. Então eu deixei meus braços encostados na cama, estava deitado. E continuei orando. Ao retornar à oração, eu comecei a ter uma experiência ali. O meu corpo começou a vibrar na cama e dentro do meu coração, aqui queimava. Foi algo realmente... É demais. Demais, extraordinário. E naquele momento eu adormeci. Eu tive assim, terminei a oração adormecendo. Como eu no sonho havia acordado terminando a oração, eu adormeci com a oração. E é como se eu tivesse feito força para acordar naquele instante. Eu fiz uma força para poder acordar novamente e quando eu acordei, eu senti ainda aquela vibração com menos intensidade, com menor intensidade, mas aqui dentro queimava. E nesse momento eu chamei a minha irmã, que estava no quarto ao lado, já estava dormindo, né? Mas eu acordei ela e falei, vem aqui, né? E quando ela entrou no quarto, ela falou que meu rosto estava brilhando. E a minha irmã já havia tido uma experiência antes, ela já tinha se convertido, já estava frequentando uma igreja evangélica. Né? Na verdade, eu não achava muito legal, eu até zoava um pouco dela, falava que ela estava ficando louca e tal, né? Porque achava que virar crente era uma coisa muito louca. Eu jamais me imaginei como crente, jamais. Se tivesse me perguntado antes se um dia eu viraria crente, a minha resposta... Ia ser nunca. Ia ser jamais, né? Até pelo estereótipo de crente que existia, né? Numa cidade pequena, tudo. Mas eu não me imaginava como cristão, como crente, né? E nesse processo, logo depois disso, eu tive outras experiências assim, parecidas, similares, porém não tão intensas quanto a primeira. E depois disso eu tive um encontro com a palavra. Foi onde realmente a minha vida foi transformada. Através de estudos da palavra de Deus, onde a palavra entrando na minha vida, houve uma transformação radical. Eu era um antes,
outro depois com a palavra. A minha experiência realmente de transformação, eu tive essa experiência pessoal, mas a experiência de transformação foi quando eu tive um encontro com a palavra de Deus. Amém. Essa é a verdade que liberta, pastor? Seguramente, é a verdade que liberta. A gente costuma falar a verdade que liberta, e na prática é isso que acontece, né? Esses princípios libertando. Esse processo de libertação, quando a gente fala libertação, é de deixar as práticas erradas, equivocadas, ruins para trás, naturalmente, e viver uma nova vida. Como que foi assim? Foi difícil? Então, tem algumas coisas que da mesma maneira como eu recebi a palavra, parece que Deus, assim, as coisas mais grosseiras, Deus tira instantaneamente. Eu perdi o gosto. Como eu falei antes, eu bebia de segunda a segunda. Nesse período já não estava mais tão intenso o uso de drogas, mas a bebida era todos os dias eu bebia. Simplesmente eu perdi o gosto, eu não queria mais tomar. Ninguém chegou para mim e falou assim, olha, você não pode beber. Ó, você agora tem que parar. Ninguém, foi o próprio Deus quem tirou o desejo pela bebida. O desejo de usar drogas. Nesse período eu fumava. O cigarro foi diferente. Eu perdi o gosto também, mas eu tive que tomar uma decisão. Onde um dia, nesse processo, teve um momento que eu peguei uma carteira de cigarro, havia tirado um cigarro, amassei, joguei fora e falei, nunca mais vou fumar. E a partir daí, nem vontade, não tive mais. Porque Deus atua também na nossa decisão. Sim. Eu decido e Deus vai me ajudar na minha decisão. Então, assim, são maneiras diferentes de Deus agir. Algumas coisas, Ele tirou o gosto. Outras eu tive que decidir. Mas tudo sem esforço. Tudo foi com a graça e capacitação de Deus. Porque, como eu disse, quando nós decidimos, Deus então pode nos abençoar na nossa decisão. Amém. Como é que foi em casa, assim, essa sua transformação, assim? Então, foi muito louco nesse processo, porque as pessoas... A gente tem a experiência. Eu passo pela experiência. Né? E para você conseguir compartilhar isso, muita gente dizia que eu estava ficando louco, pessoas da família. Nesse período, eu namorava com a minha esposa, né? A pastora Celiane, e nesse período, a própria família dela, nós decidimos casar, né? Porque a gente entendeu que por estar, ao mesmo tempo ela teve as experiências dela com Deus, então foi algo foi muito lindo realmente. Né? A experiência com a palavra, ela conheceu a verdade, e as pessoas não entendiam muito, os próprios familiares não concordaram, mesmo o fato de a gente decidir casar. Então a gente passou assim algumas lutas nesse sentido, né? Porque é difícil você explicar aquilo que você experimentou, né? Porque só falar as pessoas não vão entender. Alguns diziam assim, fizeram uma lavagem cerebral, você está ficando louco. É muito comum, realmente. Mas ao decorrer do tempo, as pessoas foram vendo, né, que aquilo que realmente nós havíamos experimentado era real, era significativo. Porque eles viram a transformação nas nossas vidas. Como nós éramos antes e aquilo que nós nos tornamos. É isso que impacta as pessoas também, né, que faz diferença também na vida das outras pessoas. A conversão, o processo de reconstrução, né, por Deus, e a ordenação como pastores, né? Tu e a tua esposa. Tu imaginava já que isso iria acontecer lá atrás? Olha, eu não sei se eu tinha um desejo, desde logo que eu me converti, quando eu entendi a palavra, e eu entendi que Deus me comissionou a pregar o Evangelho, a gente, na verdade, nós no meio do processo de crescimento, logo que nascemos, logo que tivemos a experiência ali com Deus, a gente já começou a trabalhar. A gente já se envolveu com a obra, passando estudo, Tanto que os dias da semana ficaram curtos, poucos dias da semana para poder suprir a demanda, né? Tanta gente que a gente começou a pregar, começou a evangelizar, passar estudos bíblicos, aquele que eu tinha recebido, comecei a passar também. Então, assim, a gente já tinha esse desejo, já brotou o desejo de servir a Deus. Eu acho que o título, a maneira como aconteceria, foi no processo, foi na caminhada que foi tendo assim o desejo de realmente ser pastor,
né, nos tornarmos pastores, né, apesar que isso foi um desejo maior meu do que ela. A pastora Celiana, ela relutou um bom tempo. Então, assim, mas quando Deus tem os seus planos e os seus propósitos, Deus faz, Ele estabelece. Né? Tentamos fugir de Deus, ela tentou fugir de Deus em alguns momentos, mas Deus ia lá e trazia de volta. Eu ia dizer, e ainda bem que a gente não consegue fugir, né, pastor? Não tem como, porque os né? propósitos de Deus são os melhores para nossa vida, Verdade. né? O pastor Fábio aí é uma prova, né, de que tudo pode mudar, de que que Deus, Jesus pode fazer diferença realmente, né, na vida de uma pessoa e transformar e cumprir os seus planos e propósitos, né? A gente queria encerrar esse bloco, te agradecer. Tu volta no finalzinho do programa com uma mensagem, né, para o público bem especial. Não sai daí, a gente volta em seguida. Estamos de volta com o programa e agora você acompanha conosco a nossa dica de hoje. Bom dia a todos os telespectadores do programa Simplesmente Amigas. Eu me chamo Caio Fernandes, sou sócio proprietário da Fecatur Viagens e vim aqui trazer algumas dicas e informações para vocês que querem programar sua viagem no futuro próximo e que possam sair com mais informações e mais dicas sobre viagens e turismo do nosso Brasil e destinos dentro da América do Sul e do mundo todo. No Brasil a gente tem destinos relacionados ao frio, mas direcionados ao sul. Então tem bem próximo aqui da gente, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, destinos de serra, que são as serras catarinense e serras gaúchas. Na Serra Catarinense a gente tem o destino de São Joaquim, que é um destino bastante procurado nacionalmente, que tem uma estrutura bastante forte e com esse frio chegando se torna um destino bastante procurado por turistas que procuram a neve, assim como também Gramado no Rio Grande do Sul, que procuram destinos para tomar um bom café colonial e com certeza também tem uma estrutura bastante confortável para abrigar e receber todos os turistas. Nesses destinos, principalmente Serra Catarinense, conheço particularmente Bom Jardim, São Joaquim e Lages, e nesses destinos em particular conheço bons hotéis que existem nessas regiões. Principalmente um hotel muito gostoso, muito confortável que fica na Serra, logo em Bom Jardim, que é um hotel Rio do Rastro, que é um hotel fantástico, tem uma estrutura muito gostosa, uma estrutura muito boa, e com certeza vai agradar a todos que procuram um destino de frio na Serra Catarinense. Depois tem alguns parques temáticos, como o Snow Valley, que é um parque de aventuras e também tem uma estrutura de pousadas e estrutura para hospedar. E também em Lages a gente tem o Adventure Park, que é outro parque de aventuras, que bem próximo dele tem alguns hotéis fazendas com bastante conforto, com bastante estrutura para receber bem os turistas. O público que busca esses tipos de opções principalmente são casais, mas também principalmente em parques de aventura, grupos escolares, grupos de escola de idiomas e grupos que procuram aventura para poder usufruir, utilizar esses lugares, esses parques, esses hotéis para se hospedar nesses meios de hospedagem e esportes de lazer. O grande diferencial de poder contar com profissionais que trabalham em uma agência de viagens é o simples fato de você poder confiar na pessoa que está organizando essa viagem para você e poder fazer com que a sua viagem seja planejada de uma forma onde o resultado seja o mais próximo ou mais positivo possível e fazendo com que essas pessoas saibam identificar qual a necessidade de você, cliente, e possa fazer com que esse resultado ou essa fantasia seja concretizada ao mais próximo possível de uma perfeição. Essas foram algumas das dicas que
que eu pude dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. E espero poder contar com o programa Simplesmente Amigas. Agradecer a oportunidade de poder estar aqui repassando algumas das informações que conheço para todos vocês. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade para a gente poder conversar um pouco mais sobre dicas de viagens e informações sobre viagens e turismo no nosso Brasil e de todo mundo. Muito obrigado. Estamos nos encaminhando para o final do programa e você já sabe, sempre tem uma mensagem, a parte mais importante do programa, né? E hoje, em especial, nós temos o pastor Fábio, que vai passar essa mensagem, né, pastor? É isso aí. Gostaria de compartilhar uma palavrinha, uma palavra com vocês que estão em casa, nos assistindo. Nós vamos discorrer em 2 ou 3 textos aqui, mas eu queria começar com Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha o que a Bíblia está nos ensinando, que sem fé nós não agradamos a Deus, que ao buscarmos a Deus nós temos que ter convicção que quando buscamos a Deus nós vamos receber aquilo que estamos buscando dele. É o que a Bíblia nos ensina. Ele é galardoador. Galardão fala de recompensa. Então Ele vai nos recompensar por estarmos buscando a Ele. Mas de que maneira a gente consegue a fé? Que fé é essa que a Bíblia está dizendo aqui? Porque não é uma fé natural. Nós precisamos ter fé, ter convicção de que aquilo que Deus tem para nós é realmente para nós. Eu quero compartilhar contigo, para embasar isso que estamos dizendo, o texto de Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17, diz assim: E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então olha que interessante, a fé ela é gerada pela palavra. Podemos dizer que não existe fé sem a palavra. Até porque, para que a gente possa confiar em alguém, nós precisamos conhecer essa pessoa. Como podemos dizer que cremos em Deus se não conhecemos a Deus? E a maneira de conhecermos a Deus é através da sua palavra, porque Deus se revela pela palavra dele, pela sua palavra, que é a Bíblia. E eu tenho certeza que você tem uma Bíblia em casa. Você pode abrir essa Bíblia e conhecer Deus agora, através da Bíblia. E ainda no capítulo 10 de Romanos, versículo 8 diz assim: Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Essa palavra da fé que é pregada, que é anunciada, quando nós ouvimos a pregação da palavra, essa palavra gera fé, gera convicção no nosso coração. E assim, através da palavra, conhecendo o que Deus pensa ao meu respeito, ao teu respeito, ao nosso respeito, nós podemos então realmente irmos a Deus com convicção daquilo que estamos buscando dele e assim, sabendo que ele vai nos recompensar. É o que a Bíblia nos ensina, é o que a palavra de Deus te ensina nessa noite. Em nome de Jesus, receba esta palavra, para que você possa também ter uma experiência. Assim como nós testemunhamos aqui as nossas experiências, você ter uma experiência com Deus e conhecer esse Deus que é pessoal e Ele se importa contigo. Amém? Bom, que mensagem linda, né? A gente espera que você, assim como nós, tenha recebido isso em casa e tenha feito e faça a diferença na sua vida, como tem feito na nossa vida, né, pastor? Amém. A gente queria mais uma vez te agradecer. Eu que agradeço o momento, poder estar aqui. Obrigada pela tua disponibilidade. E as amigas ficam por aqui, mas Jesus, o amigo verdadeiro, segue com você, aonde você for. Até o próximo programa.